Muito importante cantarmos essas verdades sobre comunidade de discípulos e dizer que nesse espaço é um espaço onde a vida é mais vida. Que essa vida em comunidade, essa vida em comunhão, estarmos juntos, ela é mais vida do que se fosse numa outra circunstância. Quem é a pessoa que você procura quando tudo dá errado? Quem é a primeira pessoa que recebe sua mensagem, seu telefonema, seu grito de socorro? Porque se a gente olha para o lado e não vê ninguém, é desesperador. É desesperador. Se sentir-se aflito, assustado, angustiado ou desesperançado, e olhar para os lados e não ter com quem contar, é algo que nos fragiliza demais, demais. Então é muito importante essa vida em comunhão. É muito importante estarmos juntos. É muito importante nos encontrarmos aqui, terça após terça, para juntos buscarmos a força em Deus, o cuidado de Deus e a graça de Deus para enfrentarmos e encararmos os sofrimentos que são próprios da vida. Ao longo da história e das culturas, cada cultura a seu jeito, especialmente cada expressão religiosa a seu jeito, explica o sofrimento de uma forma, ou justifica o sofrimento de uma forma. Uns vão dizer que o sofrimento existe para nos purgar ou nos purificar, né? Quanto mais você sofre, mais você paga os seus pecados. Quanto mais você sofre, melhor pessoa você se torna. Nem sempre isso é verdade. Certamente você conhece pessoas que já passaram por poucas e boas e de fato se tornaram pessoas melhores. Mas nós também conhecemos pessoas que já passaram por lutas e aflições e elas amargaram na vida, se entristeceram de uma forma quase que irreversível. A dor e o sofrimento as tornou pessoas piores. E há vários motivos que levam a isso. Mas a grande questão é, você já aprendeu a sofrer? E se você não aprendeu a sofrer, é melhor correr com essa lição. Porque quanto antes você aprender, melhor. Porque o sofrimento é praticamente um fato na vida humana. Nós sempre vamos lidar com o sofrimento. Nós sempre vamos lidar com dificuldades. Sempre haverá algo em nós, clamando, reclamando, gritando, apertando ou doendo. Em algum momento. Um filósofo chamado Schopenhauer, ele diz o seguinte: o consolo mais eficaz em toda infelicidade, em todo sofrimento, é observar os outros, que são ainda mais infelizes do que nós. Eu vou ler de novo. O consolo mais eficaz em toda infelicidade e em todo sofrimento é observar os outros, que são ainda mais infelizes do que nós. Visão interessante do Schopenhauer. Você acha que sua situação está muito difícil? Tem gente numa situação pior que a sua. Parece fazer muito sentido, e de fato nós nos consolamos muito com isso. A gente fica sempre procurando uma situação um pouco pior que a nossa, porque aí dá um sentimento de que de fato as coisas não são tão ruins assim. Às vezes funciona. Mas há um quê de ilusão nisso.
porque o seu sofrimento e a sua dor são seus. E a maior dor do mundo é a sua, porque dói em você. E é você quem lida com ela. Isso não pode te tornar insensível à dor do outro, porque você está doendo em você, então não estou nem aí com quem está sofrendo, porque a dor é minha, então eu tenho direito de sofrer. Não é isso. Mas a questão é que a gente precisa ser realista com o nosso sofrimento. A gente precisa ser verdadeiro e honesto em relação à nossa situação. Não adianta viver como se não existisse sofrimento. Eu não vou lidar com isso porque tem gente que sofre mais do que eu. Eu não vou me importar com uma dor porque tem dores maiores do que a minha. Mas nós vamos juntos olhar para um texto da palavra de Deus, enquanto esse carro passa com essa música, e vamos tentar entender um caminho bíblico para lidarmos com o sofrimento. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 39. Salmo 39. Salmo 39, diz assim a palavra de Deus: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. E não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém. Esse salmo ele é bastante peculiar por causa da sua forma literária. Se você gosta de poesia, se você gosta de literatura, se você gosta do livro de Salmos, talvez você olhe para esse salmo e fala: esse salmo é como tantos outros. Ele é um salmo de lamentação. Você vê que o salmista o tempo todo está lamentando a situação dele. Mas ele é peculiar porque não é só lamentação. Ele é um misto de um salmo de lamentação com sabedoria. Há salmos de sabedoria. Se você pegar o Salmo 90, ele é um salmo de sabedoria. Mas ele é também um salmo de lamentação. Há muitos salmos que o salmista vai lamentando a sua situação. Aliás, lamentação é uma disciplina espiritual. Lamentar é algo bom. E lamentação é diferente de murmuração. Murmuração é quando a gente fica reclamando. Lamentação é você olhar para algo que é triste e chorar por aquilo. Isso é importante. Isso tem um valor para a sua vida emocional e para a sua vida espiritual. Agora, essa coisa que a gente fica fazendo em fila de banco, reclamando porque só tem um caixa atendendo,
e demora, não resolve o problema, a gente se irrita mais, a gente deixa outro irritado, a gente tumultua. Isso é murmuração. O povo no deserto murmurou com Deus e as coisas complicaram para eles por causa da murmuração. Aqui é um salmo de lamentação. E o salmista começa com uma atitude. Ele fala: eu freei a minha boca, pus um cabresto. Eu domei os meus lábios. Porque via de regra, quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente abre a boca e só fala besteira. Só fala o que não deve. Porque a gente está movido pela dor, estamos movidos pela raiva, por um sentimento de injustiça, de abandono, e a gente reclama isso. Então a primeira atitude do salmista é o quê? Calar. E calar faz parte do processo. É um aspecto, é um passo no processo. Porque quando você cala e silencia, você consegue olhar para você e para o seu coração. E começa a identificar o que é que está acontecendo. Começa a dar nome aos bois. Começa a perceber quem é quem. Porque no calor da situação, a gente só faz bobeira. Já viu esses acidentes bobo de trânsito que tem por aí? Qual que é a atitude mais comum que acontece quando tem um acidente bobo de trânsito? As pessoas saem do carro indignadas. Esse cruzamento aqui, é perigosíssimo. Esses dias eu estava chegando aqui, uma moça atropelada de moto. Estava verde para ela, um carro atravessou o sinal vermelho e acertou ela. Graças a Deus não foi nada grave, mais um susto e tal. O cara do carro viu que era mulher, já cresceu para cima dela assim. E aí um moço que estava perto, aí foi e cresceu para cima dele. Porque está no calor da situação. Então a gente tem que aprender a, num primeiro momento, aquietar, parar. Mas a gente não pode só aquietar e parar. Porque você percebe que já no versículo 2 o salmista vai dizendo: enquanto me calei resignado e me contive, a minha angústia aumentou, porque o problema continua. E aí então ele abre os lábios. E aí então ele começa a falar. Mas ele começa a falar com quem? Com Deus. E é aqui que tem esse aspecto de sabedoria no Salmo. Porque ele se coloca diante de Deus, pedindo para Deus dar uma van premiere, assim, cenas dos próximos capítulos. Eu quero que o Senhor me mostre o fim da minha vida e o número dos meus dias. Você gostaria de saber qual é o fim da sua vida? Entre os monges, há um estilo de vida ou há uma busca de viver na perspectiva da morte. É clichê falar isso, né? Que a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer. Mas normalmente a gente vive como se a gente fosse viver para sempre. E a gente não fosse morrer nunca. A gente vive como se não houvesse amanhã. E isso não é sábio. No Salmo 90, o salmista vai falar: me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Viver na perspectiva da morte ressignifica a nossa vida. Porque parte do nosso inconformismo em relação ao sofrimento e à dor é
é que para a gente tudo é eterno. A gente vai viver para sempre, e quando a gente está numa situação de dor, a sensação é que essa dor vai ser para sempre. Porque a gente não vê saída, a gente não vê alternativa. E a gente tem que entender que nada é para sempre, inclusive a nossa vida. A vida aqui vai ter um fim, o sofrimento aqui vai ter um fim, a dor aqui vai ter um fim. E o salmista fala: me ajuda a entender isso, me ajuda a entender que a vida é um sopro, que a vida é passageira, que o homem é como uma sombra que vem e vai, logo desaparece. Isso não é ter uma visão pessimista da vida, mas é ter uma visão coerente, real. Saber que, de fato, as coisas passam, que eterno é Deus, e a nossa vida está guardada nas mãos dEle. E a partir do verso 7, ele então começa a apontar uma direção. A partir do verso 7, ele começa a trilhar uma jornada para frente. Mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Se eu estou vivendo uma situação difícil, eu estou olhando para a minha vida e eu estou vendo que a minha vida, ela passa voando. E diante de Ti, minha vida não é nada. O que é que eu posso esperar? Minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Sabe por que a gente sofre tanto com as dores desse mundo? Porque a nossa esperança está aqui. Nossa esperança não está na eternidade, está na história. Nossa esperança é ser feliz. Nossa esperança é ganhar na loteria. Nossa esperança é que a nossa vida dê uma guinada e a gente viva muito bem. A nossa esperança é que a gente não fique doente nunca. A nossa esperança é que os nossos amigos e familiares sempre estejam bem. Nossa esperança está sempre aqui. E o foco da nossa esperança tem que mudar, porque as coisas aqui são passageiras. A nossa esperança é que a semana termine logo para chegar ao final de semana. Nossa esperança é que 6 horas chegue logo para a gente sair logo do trabalho. O que a gente espera está sempre ligado às coisas da história. E a Bíblia sempre chama a nossa atenção a depositar a nossa esperança na eternidade. Pergunta para você mesmo: e agora, Senhor, o que é que eu hei de esperar? Coloca isso diante de Deus. Mas você mesmo já pode responder: minha esperança está em Ti. E aí ele entende e se reconhece como pecador, e ele passa então a lamentar o seu pecado. Depois, a fazer um pedido a Deus: ouve a minha oração, escuta o meu grito de socorro. Só Deus poderia livrá-lo, só Deus poderia abençoá-lo, só Deus poderia protegê-lo, só Deus poderia mudar a sorte dele. Não adianta aquele esforço inútil de tentar mudar situações que nem sempre a gente consegue. A questão é: onde está a sua esperança? Daqui a alguns minutos, nós estaremos aqui orando. A sua esperança está nas palavras daqueles que irão orar por você, ou a sua esperança está no Deus, que é a palavra? A sua esperança está naquilo que as pessoas dessa comunidade são capazes de fazer, ou de alguma outra igreja por aí, ou a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra?
A sua esperança está numa frase de efeito que vai te deixar empolgado, animado, e faz com que você saia daqui com a sua mente reprogramada, ou a sua esperança está em Cristo, que ofereceu a sua própria vida e morreu por você na cruz, sofreu a sua dor, para que as suas feridas fossem saradas, o seu pecado fosse perdoado, a sua vida fosse transformada, e você reconciliado e reconciliada com Deus. Onde está a sua esperança? Sua esperança está naquilo que você acha que é capaz de fazer, porque de fato você foi dotado e dotada com capacidades e potencialidades incríveis. Ou a sua esperança está no Deus do impossível, que nos surpreende a cada dia com grandes milagres. Onde está a sua esperança? Que ao colocarmos em Deus as nossas esperanças, que ao colocarmos em Deus a nossa esperança, possamos aprender a lidar com o sofrimento e a enfrentar o sofrimento numa nova perspectiva. Que Deus te abençoe.